Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos novamente mais um dia a nosso momento de leitura bíblica, lendo a Bíblia juntos. E hoje nós continuamos no livro de Números, capítulo 10 e 11. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigada, Senhor, por estarmos reunidos em Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, traz aos nossos corações a Tua revelação, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar conosco hoje. Abre, Senhor, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos aplicar nas nossas vidas aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado. Assim também, Senhor, que nós possamos guardar no nosso coração e para poder orientar, aplicar, ajudar outras pessoas, aconselhar. Vai moldando, Senhor, o nosso caráter, vai mudando, Senhor, as nossas opiniões, Senhor, que a nossa mente seja, a cada dia que estamos aqui, aprendendo mais de Ti, transformada através da Tua palavra. Em nome de Jesus, perdoa-nos pelos nossos pecados, guarda nossa casa, nossa família, Pai. Amém. Amém. Então, vamos lá. Continuando nossa leitura de Números. Capítulo 10, ele vai falar das trombetas, né? E tem algumas coisas interessantes que a gente pode observar a respeito aqui das trombetas. Vamos ler aqui, então, até o versículo 10 e aí a gente comenta, né? Disse o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de prata batida. Elas te servirão para convocar a comunidade da ordem para a partida dos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se ajuntará a ti e entrará à entrada da tenda da congregação. Quando, porém, soar uma só, a ti se ajuntarão os líderes, os chefes, os clãs de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados no Oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados no sul. Para a partida dos acampamentos se tocará retinindo. Para juntar a comunidade se tocará sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Os sacerdotes. Será isso para vós e vossas gerações um estatuto perpétuo. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis a trombeta retinindo perante o Senhor. O vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre vossos sacrifícios de oferta pacífica, que vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, a gente vê aqui que o Senhor ordena, né, para que sejam feitas trombetas. E a trombeta, ela é usada como para transmitir ordem para o povo de Israel, né? Não é exatamente um anúncio, mas é ordem. Chegou a hora de levantar. Além da nuvem, se tinha alguém dormindo na tenda, não viu a nuvem levantando, a trombeta seria tocada e o povo saberia que era para se levantar. E aí, quando fosse para o acampamento se mover ou quando fosse para que o povo se reunisse para algum comunicado que Moisés dava ao Senhor para passar para o povo, a maneira de tocar a trombeta também seria diferente. Vocês observaram? Né? No 7 ele vai falar, quando é para juntar a comunidade, vai tocar sem retinir. Quando for para os exércitos partirem, né, vai tocar retinindo. Aí eu não entendo muito de sonografia, mas eu sei que tem ali alguma coisa a respeito do tom, né, que vai ser tocada, a trombeta, enfim. Então, a gente vê, né, que para o povo ficar alerta, quando a trombeta é tocada, tem alguma ordem, algo deve acontecer. E aí, tem também algumas questões que, quando a trombeta toca uma vez, é para os líderes de Israel se reunirem. E quando a trombeta toca 2 vezes, é para o povo de Israel se reunir. A gente vai ver aqui também, né, o Senhor falando que quando eles se estabelecerem no dia da alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, tocarão as trombetas sobre os holocaustos. Lembra lá nas festas que vão ser instituídas, que o povo que Deus fala para o povo, acho que em Êxodo ainda a gente viu? Às vezes eu fico confusa, gente. Eu sei que a gente já viu, eu não me lembro se foi Êxodo ou Levítico, tá? Mas o Senhor fala das festas que eles vão ter que comemorar quando eles chegarem na Terra Prometida, né? As festas das primícias,
dos pães sem fermento, a Páscoa, enfim. Mas a primeira delas é a festa das trombetas, que é justamente isso, as trombetas serem tocadas no início das comemorações, das festividades do povo de Israel, né? Que tem esse significado aqui que o Senhor fala, né? Para que o Senhor se lembre deles. A gente vê aqui no versículo 9 ele falando, né? Que quando tocar a trombeta perante o Senhor, Deus se lembrará, né, de vocês e vocês são salvos. Então, o tocar de trombeta, quando eles vão também para a batalha, como a gente vê no versículo 9, é outra característica. A trombeta é quando o povo tem que se levantar para mudar de lugar no acampamento. A trombeta é tocada quando o povo tem que se reunir, né, para Moisés falar algo do Senhor para o povo, né, dar algum comunicado, algo assim. A trombeta é tocada quando o povo for para uma batalha, e quando o povo for para uma batalha, é como se fosse uma oração que eles estão fazendo, né? Aquele som da trombeta vai fazer com que o Senhor se lembre dessa promessa, se lembre, né, que eles estão aqui obedecendo algo que o Senhor mandou, e o Senhor vai dar vitória naquela batalha. Enfim, essa parte da trombeta, né? Tem muitas questões na palavra que a gente pode aqui linkar com esse chamado. E hoje, né, como cristãos, nós cremos que nós estamos esperando ouvir, né, também o som de uma trombeta em algum momento. Se você leu lá Apocalipse, se você tá aí linkado, né, com as coisas referentes à volta de Jesus, você também está esperando o som de mais uma trombeta. Então, é só uma observação que eu queria deixar aqui para a gente fazer esse link, como o som da trombeta a gente vê aqui, é o primeiro momento que a gente está vendo falando sobre isso, e a gente vê falando de trombeta, de som de trombeta, principalmente lá em Apocalipse, no final, né, da Bíblia, no final dos tempos, a gente vê em vários momentos, a gente não entende muito bem o significado, mas havia um significado, né, a gente vê que o Senhor manda, né, dar essa orientação a respeito da trombeta, do sonido da trombeta para o povo de Israel. Então, continuando no versículo 11, a partida do Sinai. Então, desde o momento que eles saem do Egito, aí nós vimos que depois de 2 anos o Senhor começa a dar essas orientações, e vem a construção do tabernáculo. Eles ficam por um período grande de tempo, se eu não me engano é mais de 1 ano, a gente vai ver aqui, acampados ali no Sinai, e aí então vem a primeira ordem para que, né, a nuvem se levanta, né, a primeira ordem para que eles comecem a se locomover, porque a terra prometida é lá em Canaã, não é no Monte Sinai, apesar de ter acontecido muitas coisas aqui, né, que fica marcada para nós cristãos, a subida de Moisés ao Monte Sinai, os 10 mandamentos, né, tudo isso que a gente viu acontecendo aqui, até aqui, eles estavam acampados ali na região do Monte Sinai. E aí agora é a primeira movimentação aí que o povo vai fazer, já organizado daquela maneira, né? As tribos organizadas em volta do tabernáculo, enfim, a gente vai ver o que começa a acontecer então. Até o capítulo 10 a gente vê o povo de Números, né? A gente vê o povo sempre obedecendo, né, as ordens do Senhor. E aqui a gente vai ver a história começar a ficar um pouquinho diferente. Começa a vir um trabalho, um pouco mais de esforço, né? O povo começa a lamentar. Então, no versículo 11, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai em viagem, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Primeiro partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Nasson, o filho, deixa eu marcar aqui uma coisa, de Aminadab. À frente do exército da tribo dos filhos de Sacar estava Natanael, filho de Zoar. E à frente do exército da tribo de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Porque aquela organização que o Senhor deu, né, das tribos, as que iam à frente do tabernáculo, as que iam nas laterais, as que vinham atrás, quando eles se levantavam para se movimentar, era nessa mesma ordem, não tinha opção de trocar de lugar, né? O Senhor ordenou como eles deviam estar organizados no acampamento e como eles deveriam marchar. Então, os que estavam à frente eram essas 3 tribos, né? Ele vai narrar aqui para nós, né? A primeira tribo, a segunda, a terceira, as que foram, né, se levantando e caminhando, né? Mais ou menos eu tô tentando gesticular para vocês imaginarem, ficar mais claro, né, a cena. Deixa eu ver. Natanael, 16. À frente, 17. Então,
desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E à frente do exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando as coisas santas, de modo que o tabernáculo já estava montado quando eles chegaram. Já estava montado, então, né, tinha um período de tempo. Primeiro foi aquela primeira tribo, chega lá, começa a montar acampamento. Aí vem o povo que está levando as estruturas externas ali do tabernáculo, a armação. E aí o povo, os coatitas que tinham que levar os objetos, as coisas santas, né, que são os objetos sagrados do tabernáculo, chegam, o tabernáculo já está sendo montado lá no destino, né? É mais ou menos assim que vai acontecendo. 22. Depois partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. À frente dos exércitos da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. À frente do exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Finalmente partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, a retaguarda de todos os acampamentos, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. À frente do exército da tribo dos filhos de Aser estava Pagiel, filho de Ocrã. À frente do exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Esta era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando se puseram em marcha. E disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Então aqui, peraí, deixa eu ler esse versículo. Estamos caminhando para o lugar em que o Senhor nos prometeu. Eu vos darei, vem conosco e seremos bons contigo, pois o Senhor prometeu boas coisas de Israel. Aqui, Obabe era cunhado de Israel, tá? Vê que ele diz aqui, midianita, sogro de Moisés. Esse Reuel é um outro nome que é dado para Jetro, tá? Que a gente já vê ele aparecendo lá quando ele vai, né, até Moisés, ajuda ali até na questão da organização. Então, possivelmente, acredita-se que Jetro já poderia já ter morrido aqui nesse momento, e aí por isso Moisés faz esse convite para que o cunhado venha com eles, porque ele conhecia bem a região, então ele poderia ajudar, por mais que o Senhor guiasse, a nuvem do Senhor que guiava o povo de ir e vir, né, tinha às vezes uma questão, um caminho, alguma orientação, algo nesse sentido, né, eles eram um povo que habitavam no deserto, como a gente vê, se eu não me engano, Padã, esse lugar onde o povo está se dirigindo, né, que a nuvem do Senhor sai do Sinai e para em Parã, né, é próximo, ou é o mesmo lugar lá onde Moisés encontra sua esposa, enfim. Então, Moisés faz esse convite para o cunhado. E, a princípio, aqui a gente vai ver que ele fala que não. Mas lá em Juízes, a gente pode entender, pelo estudo da palavra, enfim, que possivelmente em algum outro momento esse cunhado, o Obabe, resolveu ir, né? Ou com Moisés na viagem, ou depois se encontrou lá. Porque em Juízes a gente vê descendentes de Obabe vivendo no meio do povo de Israel, tá? Então, só um comentário, vamos continuar. Então, no versículo 30, ele respondeu para Moisés, né? O cunhado responde para Moisés. Não irei. Estou voltando à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, não nos deixe, tu sabe onde devemos nos acampar no deserto e nos servirá de guia. Se vier conosco, partilharemos contigo tudo de bom que o Senhor nos fizer. Assim partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor seguia diante deles para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Partindo a arca, dizia Moisés, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam teus inimigos. Fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia, volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. É como se fosse uma oração, esse último trecho aqui do versículo 35, né? Uma oração que Moisés fazia quando a arca, levantavam a arca para andar e quando ela era colocada de volta no lugar. E aí vocês veem que aqui no versículo 31 fica uma coisa, não fica claro se Obabe resolveu então ir com Moisés ou se ele negou de novo, porque não aparece ele negando novamente. Moisés dá esse argumento, né, de que, olha, você conhece a região, vai nos ajudar, vai ser um guia, onde a gente deve acampar, enfim.
E aí não aparece ele negando novamente, só aparece já Moisés já falando, né, que assim eles partiram, enfim. E aí como se tem esse relato de descendentes de Obed lá em Juízes, entende-se então que ele foi junto, né? Então vamos lá. Então no capítulo 11 a gente começa a ver aí já algumas questões de murmuração, ó. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamamos aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência como a de resina. O povo espalhava-se para colhê-lo, e o moinho o moía, ou num pilão o socava. Cozia-o em panela e dele fazia bolos, e seu sabor era de bolos amassados com azeite. Só antes de continuar a respeito do maná, quando você estuda aqui esse primeiro versículo, falando desse povo, né, que começou a reclamar da sorte, e o Senhor manda esse fogo nas extremidades do acampamento, no hebraico, quando estuda a língua original, essa palavra é uma palavra usada como se fosse assim, uma ralé. Então, entende-se que essa primeira murmuração é de um povo que veio junto com os israelitas lá do Egito. Lembra, quando o povo saiu do Egito, vieram algumas pessoas lá, pode ser outros escravos, pode ser até outros estrangeiros de outras nações que também eram cativos no Egito e viram ali a saída do povo de Israel, né, como uma forma deles também serem libertos. Então, eles começaram a contaminar o povo de Israel a respeito dessa questão da murmuração, e aí o Senhor extermina. Vê que eles viviam as extremidades do acampamento, então eles não tinham um lugar dentro do acampamento. Porque quando o povo foi dividido, peraí, tem que pausar. Desculpa, gente, eu precisei atender uma ligação aqui, meu telefone tocou. Então, o povo de Israel tinha um lugar no acampamento, né? A gente viu agora, até para levantar, para partir, tinha essa divisão, né? A tribo tal fica em tal posição, em tal lugar, a tribo tal. Os que não tinham tribo, porque não eram israelitas, ficavam nas extremidades. Então, né, mais uma observação aí para você. Essa murmuração começa a vir desse povo estrangeiro que, enquanto eles estavam lá no Sinai, acampado, Deus provendo maná, estava tudo certo. Começou a ter que andar, começou a ter que seguir essa jornada. Era um povo que talvez eles não crescem no Deus de Israel, da maneira, né, do povo israelita, de que de fato eles iriam herdar um lugar, enfim. E aí agora também vem a questão alimentar. É pecado o povo então queria comer carne? É porque aqui vai remeter esses alimentos, eles começam a falar, né? Nós tínhamos carne, aí tínhamos peixe, alho, melões, pepinos, mas isso vai trazer uma conotação de que o povo estava com saudade das comidas que eles tinham no Egito, né, do maná egípcio, digamos assim, né, a carne, as regalias que eles tinham lá. Então, por isso que Deus vai ver como um pecado, né, e a gente vai ver que o povo aqui vai sofrer uma consequência por causa disso, né, eles são contaminados por esses estrangeiros que estão no meio deles, e eles começam também a murmurar, e assim, começa a fazer sentido, né, realmente lá a gente tinha, porque... Enfim, tá? Então, continuando o versículo 9, né? Ele deu uma descrição mais ou menos do que é o maná, como era feito o maná, né? Que era tipo uma espécie de farinha, de grão que eles colhiam, tinham que moer para poder fazer, então, um bolo, os pães. Então, versículo 9. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente e Moisés se perturbou muito. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que pusesse sobre mim o encargo de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesse: leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais?
Onde conseguiria eu carne para dar a todo esse povo? Contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Aqui é o primeiro momento que Moisés peca por causa da pressão do povo, né? Vai ter duas ocasiões em que Moisés peca por causa do povo, e na segunda, né, a gente vê que ele vai perder ali o direito, digamos assim, de entrar na Terra Prometida. Deus vai permitir que ele veja, mas ele não entra. Aqui é o primeiro momento, então, que ele vai ter essa atitude, que a atitude do povo faz com que ele peque, né? Essas palavras, essas declarações que ele fala aqui para o Senhor. Versículo 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem líderes e supervisores. Lolá, ela pegou alguma coisa lá na cozinha. Que sabem serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não leves sozinho. Aqui, então, a gente vê aqui, como eu já acho que comentei com vocês, quando a gente estava lendo o Novo Testamento, né? Hoje, o Espírito Santo, né, como a profecia, acho que é a profecia de Joel, né, que fala que ele descerá sobre toda a carne. Algum dos profetas, vocês sabem que às vezes eu me esqueço. Mas como a profecia diz, hoje, a partir do Pentecostes ali, né, da ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo está disponível. Mas naquele tempo ainda eram pessoas, né, nas quais o Espírito Santo descia sobre elas. Então, a gente vai ver aqui o Senhor levantando pessoas para ajudar Moisés agora no aspecto espiritual, no cuidado espiritual do povo. Lá, quando Jétro pede, né, para Moisés colocar aqueles líderes e dividir o povo em grupos, enfim, ali era para organizar as questões de convivência, né, do povo, né, como se fosse mesmo juízes, advogados, delegados, aquelas questões do dia a dia, enfim. Aqui o Senhor está levantando pessoas para ajudar Moisés no aspecto espiritual, né? É como uma igreja que tem vários pastores, vários líderes ajudando ali o pastor principal, mais ou menos isso. E aí o que o Senhor diz? Eles vão vir com você para a tenda, vão ficar ali, né, adorando o Senhor de alguma maneira, e o mesmo espírito que eu desço sobre você, que eu falo com você, eu vou colocar sobre eles também, tá? E eles vão ajudar a levar o fardo do povo para que tu não leves sozinho. Versículo 18. Dirá ao povo: consagrei-vos em preparação para o amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. 19. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiartes dela, porque rejeitaram ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Não foi só o desejo da carne, né? O povo pecou contra o Senhor, não só no desejo, porque quando o Senhor manda o maná, realmente era uma necessidade, o povo precisava comer, né? O Senhor não viu, apesar de ter sido uma murmuração, não foi algo, né, que o Senhor condenou, levou à morte no aspecto da água, as águas de mar, as águas amargas. O Senhor, creio eu, que via, né, e sabia que o povo necessitava daquele suprimento, mas aqui não era só questão de desejar comer carne, era questão também de amaldiçoar o Senhor, de se lamentar por terem saído do Egito. Então isso era muito sério. E aí a gente precisa entender que hoje é o que eu trago de lição para minha vida. Eu até falo que é algo que o Senhor tem me tratado nos últimos tempos, porque quando você entende isso aqui, é uma passagem que fala muito com a gente a respeito de nós pedimos a vontade de Deus para nossa vida, mas às vezes a gente ora insistentemente pedindo que Deus faça algo pela nossa vontade, algo que nós queremos, né? E a gente precisa ter muito cuidado com os desejos do nosso coração no que diz respeito a esses pedidos, né, que a gente faz para o Senhor. Se eles são genuínos por uma necessidade,
ou por alguma falta que a gente tem no nosso coração, de algo às vezes que tá contra a vontade de Deus, né? Da época da nossa escravidão espiritual, digamos assim. Porque aqui, então, o Senhor vai falar, vocês não vão degustar uma carne, vocês vão comer até passar mal. E a gente vai ver que uma parte desse povo vai morrer por causa da carne, né? Porque o Senhor vai derramar a sua ira sobre esse povo. Então, sempre que nós oramos pedindo ao Senhor insistentemente algo que Ele não claramente falou para nós, né? A Bíblia fala a respeito do pedir e vos será dado, bater na porta e abrir. Isso está muito mais relacionado, né, com o derramado do Espírito Santo. Mas Tiago vai falar também, né, que se você ora e não recebe é porque pedes mal, para os seus próprios interesses. Então aqui o povo estava pedindo mal ao Senhor, né, e aí eles vão sofrer uma consequência também por causa disso. Muito mais pela desobediência, não é apenas o desejo da carne, né. Essa carne está muito ligada ao maná do Egito, às coisas que eles tinham no Egito, não apenas a necessidade de um alimento diferente, né, de pão, e também a esse pecado de por que o Senhor nos tirou do Egito, né? Então, no versículo 21, disse Moisés, 600.000 homens de pé, e esse povo no meio do qual estou, e tu dizes, dareis a ele carne e comerão um mês inteiro? Moisés falando com o Senhor, né, ainda. 22, haverá para eles rebanhos de ovelha e vaca que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? E respondeu o Senhor a Moisés, estaria limitando o poder do Senhor? Agora mesmo verá se a minha palavra se cumpre ou não. Por quê? O povo tinha esse desejo de comer carne e eles tinham uma parte ali de gado e tal, mas eles não podiam matar o gado deles para comer, porque acabaria e eles ficariam sem recursos, até porque financeiramente era um recurso, né, ter gado, além de outras provisões. Então Moisés, quando o Senhor fala que vai mandar carne, Moisés, mas a gente não tem gado suficiente para alimentar de carne todo mundo, né? Ele dá uma duvidada também. E aí o Senhor responde, então tu verá agora se eu cumpro ou não minha palavra, porque o Senhor vai mandar as codornizes, né? 24. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre ele 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. Foi só naquele primeiro momento, né? No acampamento ficaram, a gente pode até, de uma certa forma, aqui interpretar, né? Isso sou eu que tô falando, não estudei para estar fazendo essa afirmação, mas a gente vê aqui pelo texto, né? Que parece até um Pentecostes mesmo, né? Como aquele derramamento do Espírito Santo que a gente conhece hoje. A gente vê que no Antigo Testamento era a mesma coisa. Era direcionado a algumas pessoas com um propósito específico, mas a gente vê que quando o Espírito repousa sobre eles, profetizaram, né? Então, a gente vê que há uma manifestação aqui dessa descida do Espírito sobre esses homens. 26. No acampamento ficaram 2 homens, um chamado Eldade e outro Medade. Estavam eles entre os inscritos, mas não tinham ido à tenda. Entre os 70 ali selecionados por Moisés, mas eles não tinham ido por algum motivo que nós não sabemos aqui. Contudo, o Espírito repousou sobre eles e profetizavam no acampamento. Olha que tremendo, né? Esses 2 homens, Eldade e Medade, foram 2 desses 70 que foram, né, selecionados por Moisés para poder estar ajudando ali. E mesmo eles não tendo ido à tenda, o Espírito de Deus repousou sobre eles e eles receberam essa manifestação do Espírito mesmo não estando na tenda. Olha que interessante, vamos continuar lendo aqui, ó. 27, então correu um moço e anunciou a Moisés, Eldade e Medade profetizam no acampamento, lá no acampamento. Josué, filho de Num, servidor de Moisés desde a juventude, disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Olha que interessante. Josué, ele se dói, né, digamos assim, porque ele teve uma atitude religiosa nesse momento. Como que eles estão recebendo o Espírito profetizando lá do meio do acampamento se isso é algo que o Senhor preparou para quem está aqui na tenda, né? Proíbe eles de fazer isso, né? Igual eu lembro lá quando Jesus, né, quando alguns discípulos chegam falando que tem algumas pessoas expulsando demônios em teu nome, né, como se fosse para proibir. O Senhor fala, né, quem
eu me esqueci a afirmação, mas eu tenho certeza que vocês lembram dessa passagem que o Senhor fala que quem não está contra está comigo. É mais ou menos isso que Jesus fala, né? Que se eles estão expulsando em nome do Senhor, não era ele não ia, né, fazer essa proibição. E aqui eles tanto estavam selecionados, né, tendo essa aprovação do Senhor, que eles recebem o derramamento do Espírito aonde eles estavam, né? E aí também, esses versículos vão mostrando cada vez para nós algumas características de Josué. A gente vê, então, Josué sendo sucessor de Moisés lá na frente, mas a gente, lá no Monte Sinai, a gente vê Josué com Moisés, a gente vai entendendo, né, então, que Josué era esse aprendiz ali de Moisés, né? O servo dele ali, o auxiliador ali, né, e um aprendiz de uma certa forma. Eu vou até marcar esses versículos aqui, só um minutinho, o 28 e o 29. E olha o coração, né, de Moisés. Minha filha, minha cachorra tá começando a latir de ciúme, tá querendo atenção. Tá querendo atenção. Nem posso ficar com ela no colo, ela tá soltando muito pelo. E Moisés, né, diz: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e o que o Senhor lhes desse seu espírito. Olha que tremendo, né? Então, vamos lá. Versículo 30. Depois Moisés se recolheu ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe codornizes do lado do mar e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha de um lado e do outro do acampamento, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte para colher codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeras. 10 homeras, se eu não me engano, é uma medida para 36 litros. Então as estenderam para si ao redor do acampamento. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Taavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. De Quibrote Taavá o povo partiu para Hazerote, onde se acamparam. Muito provavelmente eles receberam as codornizes e também não agradeceram ao Senhor, né, por essa provisão. E aí eles são acometidos ali por uma praga. Muitos deles vão morrer. E essa palavra, eu pesquisei que Quibrote Taavá significa túmulo de concupiscência, né? É como ficou conhecido esse lugar ali que o povo cumpre a concupiscência dos seus corações, das suas carnes, né? Física do seu corpo, como a gente vê tantas vezes no Novo Testamento falando da concupiscência do coração. Então, esse desejo pela carne estava ligado a esse pecado da concupiscência, né? E naquele tempo não tinha o sangue de Jesus que os remia. Então, eles foram acometidos pelo juízo, né, do Senhor. Amém? Eu espero que a leitura de hoje tenha sido produtiva. Eu consegui ler um pouquinho, né? Eu fico tão feliz quando eu consigo ler antes e dar uma leve estudada, porque eu acho que o conteúdo fica mais interessante, enfim. Fiquei muito feliz de poder trazer hoje um pouco mais de observações para vocês, tá? Então, obrigada por você que esteve até aqui. Se você tá ao vivo, se você tá assistindo gravado, não deixe de deixar seu comentário para eu saber que você esteve aqui. Pode ser um oi, um amém, uma paz do Senhor, ou contando também algo que você observou na nossa leitura de hoje. Não esqueça de deixar seu curtir para que outras pessoas tenham acesso também a esse conteúdo, possam estar aqui com a gente na leitura bíblica. E é isso. Até amanhã nós continuamos lendo o livro de Números. A paz do Senhor, boa noite, irmãos.